Beleza, pessoal? Como vocês viram aí no início, no título, vou apresentar para vocês uma solução para resolver aquele problema chato do conector da porta do Kadett do Monza. É claro que esse vídeo pode ser utilizado para ter uma ideia de solução para outros modelos também, mas o que eu vou apresentar aqui vai ser especificamente, vai encaixar especificamente no Kadett e também no Monza. Todo mundo sabe que aquele conector da porta é chato pra caramba nessa altura do campeonato, nessa altura da idade do carro, porque apresenta mau contato. Então tem hora que o vidro elétrico não funciona direito, tem hora que o retrovisor elétrico não funciona direito, tem hora que o som falha. Para aqueles modelos que tem o controle na porta, como o Kadett pós 94, às vezes nenhum vidro elétrico funciona, depois volta a funcionar, aí você desconecta aquele conector, passa limpa contato, encaixa de novo, volta a funcionar, depois de um tempo dá problema de novo. Pessoal, a verdade é o seguinte, aquele conector ele serve especificamente para a linha de montagem, para ser muito fácil da porta chegar ali pronta na linha de montagem e ser só encaixada no lugar e plugada. Essa é a função daquele conector. Depois ele não tem mais função ali. A função dele realmente é um encaixe rápido da porta. A montadora não ia colocar um conector ali porque eles acham bonito. É porque facilita muito a montagem do carro, porque a porta pode vir totalmente pronta e ser encaixada na linha de produção. Agora, se você pegar uma porta e for montar ela, ou seja, coloca o esqueleto da porta ali, e aí coloca toda a parte de vidro, todo o acabamento da porta, passa o chicote, monta, fecha a porta, na linha de montagem demora absurdamente mais, é mais complicado, depende de outros equipamentos e provavelmente um trabalho ainda manual, então inviável para se pensar na linha de produção, onde está montando efetivamente o carro, o chicote fosse uma coisa comprida que tivesse que ser passado por dentro da porta. Então é por isso que existe esse chicotinho na porta com conector ali, geralmente na coluna. Em alguns carros o conectorzinho fica pendurado na porta, mas enfim, o motivo é esse. Só que com essa idade, entra água, fica úmido, oxida os terminais começam a ficar folgados. E o que eu quero dizer com folgados? Eles perdem a pressão, porque você tem um terminal ali apoiando em outro terminal, macho e fêmea, um efeito mola aqui também acaba com o tempo enfraquecendo, o contato já não é mais a mesma coisa, já está oxidado, então você tem toda essa série de defeitos aí, aquecimento dos terminais, principalmente onde passa o vidro elétrico, que tem um consumo maior por conta do motor. Então é dor de cabeça, pessoal. Todo mundo sabe que o vidro elétrico de carro mais antigo vira digital, você aperta o botão lá e fica empurrando com a mão, muitas vezes por conta desses contatos. E como resolver? Muita gente vai lá, corta o conector e emenda direto. Eu não vejo problema nisso, desde que seja muito bem feito, mas o problema é o acabamento. Como não dá para usar, na maioria dos modelos não dá para usar aquela mangueirinha, ela não se encaixa direito nos buracos ali, apesar que o do Kadett 95 ele até que encaixa, dá até para usar, mas dos outros não fica um trabalho muito legal. Normalmente o pessoal tira aquela mangueira de borracha ou ela já se foi também, já estragou. Acontece bastante de já tá ressecada e já foi para o espaço. E a solução ali, na grande maioria das vezes que a gente vê, é o pessoal colocar um conduíte corrugado desses automotivos, o conduíte preto, mas também não fica uma solução esteticamente muito legal. Até que, beleza, dá uma escondida ali, não sela totalmente contra a água, porque o conduíte, ele é aberto, né, para você encaixar o chicote dentro dele, então facilita um pouquinho de entrada de água. E a pior delas que é passar só uma fita isolante em volta e deixar ali tudo aberto. A porta a gente sabe que ela é feita para entrar um pouquinho de água, entra pelos cantinhos da pestana, alguma coisa assim, tanto que toda a porta tem dreno, tem os furinhos embaixo, mas é para entrar pouquinho, não para ficar um buraco enorme aberto ali na lateral, na coluna onde desce uma enxurrada quando você pega uma chuva ou até quando você lava o carro. E a coluna também, a coluna ali, o ideal é que ela esteja vedada, senão a gente fica jogando água direto dentro da caixa, principalmente aquela parte de baixo da coluna ali, da coluna A, que é o famoso pé de coluna que apodrece pra caramba quando fica tudo aberto assim. E qual a solução? Até um tempo atrás não tinha muito o que a gente fazer, até que o Claudinei me falou, cara, conseguiu um negócio legal, então eu tenho que agradecer ele, que foi essa mangueira aqui, que é de porta de carro. Essa aqui é do Renault Sandero, da porta traseira do Renault Sandero. Eu já vou mostrar alguns detalhes para vocês. Ela tem uma boca quadrada de um lado, do outro lado também uma boquinha meio quadrada. Eu vou trazer uma luz aqui para a gente ver melhor. Então ela tem uma boquinha quadrada. Essa aqui que tem essa abinha eu deixei dentro da porta para o chicote sair e ser preso por aqui. Vocês vão ver isso, eu vou mostrar. E essa aqui eu encaixei dentro da coluna. Aí vocês devem estar pensando assim, pô, mas isso daqui é meio quadrado e no Kadett é redondo. Pessoal, esse tamanho aqui ele é bem maior que o Kadett e esse tamanho aqui é bem menor.
Quando você vai forçando, você consegue esmagar isso aqui lá no lugar e encaixar, e acredite ou não, fica realmente muito bem encaixado. Tem uma aba aqui, um recorte interno, que depois eu mostro com a câmera traseira do celular, e aí vai ficar mais fácil de vocês verem todos os detalhes. Eu vou apresentar lá mais em detalhes logo em seguida. Mas qual é a ideia aqui? Remover, obviamente, o conector, porque não tem como a gente manter aquele conector lá. Pessoal, até é possível conseguir aquele tipo de terminal, remover um a um, substituir os terminais, porque não adianta a gente ficar limpando. Limpando ele vai oxidar de novo, ele já perdeu a camada superficial dele ali que protege ele contra a oxidação, então aquilo ali já se perdeu. O efeito mola também dele já está enfraquecido e o material já não está tão legal. É possível substituir todos os terminais, eu já fiz isso, dá para comprar, não é muito fácil de encontrar. São pouquíssimos lugares que comercializam esses terminais especiais. É possível trocar, mas eu vou dizer para vocês, eu acredito que a qualidade dos terminais também que são possíveis encontrar hoje não são lá muito legal não. Tá? Porque acaba não durando muito tempo. A expectativa era que a gente montasse um negócio e durasse 10, 20 anos. E sei lá, 2 anos depois ele começa a dar problema de novo. Então provavelmente o terminal ali já não tem um bom tratamento, o material também não é bom. Enfim, como eu falei para vocês, o objetivo daquele conector ali é basicamente um encaixe rápido da porta e também uma possível remoção. Então se a gente remover aquele chicote, o que acontece? Numa possível remoção da porta, você teria que tirar o forro da porta, desconectar o chicote lá dentro nos itens lá como vidro elétrico, elétrica, esse tipo de coisa, puxar esse chicote para fora para a porta estar livre para sair. Como é raro a gente retirar uma porta, eu acho que não é nenhum incômodo quando precisar. Se precisar, desejo que não precise porque é chato pra caramba, é fácil remover o chicote ali e resolver o problema. Enfim, a solução é o seguinte: remover o conector, emendar tudo e colocar essa mangueira. Então tem alguns detalhes na hora de colocar essa mangueira que eu prefiro mostrar lá no carro para vocês, de como você passar o chicote aqui, fazer as emendas, qual conector que você precisa desmontar para passar aqui dentro, ou passar os cabos aqui dentro, qual conector que você não vai precisar passar, quais as possibilidades. Isso é legal a gente mostrar efetivamente no carro. E mais uma vez, Claudinei, valeu pela dica, ficou realmente muito legal. E pessoal, quando vocês observarem no carro ali, é uma coisa básica, todo mundo já deve, a grande maioria já deve ter prestado atenção nisso, mas por que essas mangueiras ficam nessa posição em S? E essa aqui dá certinho o tamanho, é perfeito o tamanho. Porque quando você movimenta a porta, você movimenta a porta nesse sentido. E o esforço, o giro acontece praticamente ao longo de todo os cabos aqui, de todo o chicote. Diferente de quando o pessoal passava os fios direto pela porta e a coluna nos carros mais antigos, geralmente um parzinho ali de fio de som, né? Um cabinho de som, o pessoal passava reto e aí a porta faz isso e acaba quebrando, né? Então por isso que você vai ver na grande maioria, se não for em todos os carros, essa configuração. A borrachinha aqui ela é reta, mas ela se adapta muito bem lá. Essa sanfona aqui funciona muito bem e é uma borracha excelente, pessoal. É borracha mesmo, tá? Não é plástico. Você percebe que poderia ser PVC imitando borracha. Isso acontece bastante na linha automotiva, mas essa aqui é borracha mesmo, cheiro de pneu, tá? Então é um negócio bem legal. Mas vamos ver em detalhes a borracha e depois lá no carro, porque eu já falei demais. Então é o seguinte, pessoal, a borracha é essa daqui, borracha não, mangueira, né? Apesar de ser borracha, mas a mangueira é essa daqui. Um lado dela, como eu falei para vocês, é quadradinho, bem quadrado, bem esticado. E o outro lado aqui, apesar de ter a boca redonda, ele também tem esse formato, né, mais oblongo ou oblongo. Eu sempre confundo, mas enfim, vocês entenderam. Eu preferi deixar esse lado aqui para a coluna, é um lado mais duro, inclusive, tem mais material aqui. Vocês podem ver que tem um encaixe para encaixar na lata, uma bordinha aí legal. E essa parte aqui em volta dá um bom acabamento, fecha muito bem. Quando a gente vai forçando lá, dá um trabalhinho para colocar, mas a hora que você coloca no buraco que é redondo, ela vai fazer isso e ela vai acabar ficando redonda. Isso que é interessante e acaba ficando bastante forçada lá dentro, que é bem legal porque dificulta pra caramba de escapar.
embora não seja muito difícil de sair. Com o dedo você consegue empurrar ali, apesar do espaço ser horrível, mas você consegue empurrar ali e soltar. Beleza? Esse lado aqui eu preferi deixar obviamente dentro da porta, ele é um pouquinho mais maleável, mas é uma borracha mais dura aqui, mais dura não, é por ser mais grossa, ela se torna mais dura. Também a mesma coisa, tem uma abinha aqui para se encaixar na porta, na lataria, e tem essa parte externa aqui que vai cobrir tudo e veda tudo também. É a mesma coisa, você força, ela vai ter uma tendência a ficar mais arredondada e vai fechar o lugar. Eu deixei essa parte aqui para cima dentro da porta, porque daí o chicote sai aqui e eu coloquei uma abraçadeirinha aqui em cima para segurar. Então, eventualmente pode cair uma água aqui e já não deixar cair direto na boca, diferente se eu fizesse assim, que ele cairia água aqui e poderia escorrer para dentro da mangueira. Não que isso fosse um grande problema, mas porque vai entrar pouca água pela pestana, o que mais entraria é por essa borda aqui que estaria aberta se não tivesse essa mangueira. Então, pessoal, a peça é essa. É bem interessante, dá para achar pelo Mercado Livre. Eu comprei várias aí para poder fazer para alguns clientes, porque depois que a primeira deu certo, eu já comprei mais algumas. Inclusive comprei até para o meu carro, porque ficou tão bom que eu vou fazer o quanto antes nele, que está me dando dor de cabeça quanto a trava elétrica e retrovisor elétrico. O vidro elétrico não está dando dor de cabeça por incrível que pareça, mas trava e retrovisor está me enchendo a paciência já, principalmente do lado direito. E o meu carro tem aquele comando 95, né? Então tem aquele comando na porta e às vezes também dá uma falhadinha ali nesse sentido. Bom, vamos lá pro carro. Pessoal, antes de a gente realmente fazer o tipo de trabalho lá, eu queria aproveitar e mostrar para vocês o conector da porta. Esse aqui, no caso da porta do lado direito, ele vai encaixado na porta e fica virado para cima. Então quando você abre a porta, olhando por aquele espacinho que a gente estava olhando ali mesmo, você vai ver esse conector nessa posição. E esse lado aqui é o do chicote que vem da coluna e ele se encaixa aqui. Para tirar você tem que levantar essa lingueta. Do outro lado aqui já está sem, mas tem lingueta dos dois lados. Então é bem chato o espaço para você colocar a mão, levantar as duas linguetas e tirar. Do 95 eu não tenho, mas ele é redondo e ele encaixa de frente. Seria como se você fizesse isso, encaixasse de frente, só que o conector é redondo mesmo, é circular. E aí ele tem um anel em volta de plástico preto que você tem que girar um pouquinho esse anel para destravar e desplugar. Então, no caso do cadete do Monza, existem esses dois tipos de conexão. Talvez os primeiros lá mais antigos tenham alguma coisa diferente, principalmente na linha do Monza. Mas enfim, pessoal, olha dentro disso daí. Vocês vão perceber como ele está bastante oxidado. A câmera aqui fica difícil de pegar por conta do foco. Deixa eu pôr a mão aqui. Vocês podem ver que fica bem sujo, porque já falta um anel de vedação que iria aqui dentro, encaixado aqui, ó, nessa bordinha aqui por dentro dessa aba. Deixa eu mostrar melhor aqui. Se eu não pôr a mão em volta, ele não vai pegar o foco. Ele iria um anelzinho de vedação aí dentro, para na hora que você encaixa aqui, a posição é essa mesmo, ele vedasse. Aqui atrás iria a mangueira que abraça tudo isso aqui e veda, porque isso fica virado para cima. Então tem a mangueira aqui para fechar, para não entrar água. E depois que a mangueira começa a ficar ruim, começa a entrar água aqui dentro, começa a entrar água aqui, isso aqui oxida. E depois que ele oxida, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Depois que ele oxida, aí fica difícil. Vocês podem ver que os terminais estão um pouco abertos, ó, todos eles, pelo menos a maior parte deles, ó. Esse daqui está bastante aberto, esse daqui, os menores estão mais abertos. E isso acaba influenciando na pressão que um terminal faz sobre o outro, que acaba influenciando na corrente elétrica que circula. Enfim, é dor de cabeça, pessoal. Com essa idade aqui, é dor de cabeça. E quando eu falei para vocês de verificar a correspondência dos cabos, deixa eu pegar qualquer coisa aqui para apontar. Se vocês forem verificar, por exemplo, esse cabinho aqui, que é um cinza, vou pôr a mão aqui, é um cinza com uma listra vermelha. Ele está aqui, então ele faz esse L aqui. No outro conector é direto, tá? Esse aqui que é mais chatinho de verificar. Se o foco ajudasse, então vocês podem ver esse cinza que ele vai conectado aqui, ele forma esse L aqui, ó. Se você pegar o azul com faixa branca, é esse daqui. Então você já começa a perceber um padrão. Aí, olha como muda o padrão, isso da porta direita.
Esse amarelo aqui, ele se conecta com esse branco. Esse azul aqui, ele se conecta com esse verde. Esse outro aqui, que é um roxo com listra branca, ele se conecta com esse daqui, que aí segue o mesmo padrão. Aqui tem um outro que acho que é branco. Deixa eu ver aqui. Ó, branco com listra preta. Ele se conecta aqui com esse preto com listra branca. Tá vendo? Ó? Tem uma diferença aí. Então tem que ficar bastante esperto com esses detalhes. Então dá para ver um padrão aí de sequência. Vocês percebem que eles formam um L dessa borda para essa borda e dessa borda para essa borda de baixo aqui. Tá, pessoal? Só para deixar isso mais claro, antes de alguém sair desmontando sem saber exatamente como é, tô deixando aqui de forma um pouco mais mastigada para vocês resolverem esse problema aí. Passar umas dicas aqui para vocês, e antes de mais nada eu queria explicar que eu comecei a fazer os trabalhos aqui, eu não ia gravar esse vídeo porque não ia dar tempo, eu tinha que realmente entregar esse carro, mas aí algumas peças, sempre elas, atrasaram e enfim, dá um tempinho pra gente gravar, porque na verdade parece fácil apontar a câmera e sair gravando, mas para que você entenda e para que seja um vídeo minimamente razoável, a gente acaba demandando bastante tempo, às vezes gravando várias vezes a mesma coisa, porque se assiste de novo e fala, putz, não ficou legal. É por isso que vocês vão ver uma parte do trabalho feito. Eu fiz a porta do lado direito, ela já está pronta, só falta colocar acabamento ali, mas depois que eu testar tudo e tal, eu monto os acabamentos das duas portas. E desse lado aqui, quer dizer, do lado de lá, o conector da porta estava empurrado para dentro da porta. Eu tinha forçado ele encaixado para dentro da porta e passado alguns fios a mais ali de som, de trava, enfim, tinha feito uma lambança ali que eu já removi tudo e deixei original. E desse lado aqui eu acreditava que estava do mesmo jeito, mas já removeram o conector desse lado, fizeram umas emendas aí daquele jeito, né? Não que eu seja contra a fita isolante é uma coisa bem legal, bem útil, mas depende do lugar que você usa, ela não vai durar lá muito tempo, ela pode não ser muito legal, pode ficar muito grande. Para essa situação aqui eu não recomendo, não acho legal fita isolante, embora dê para fazer um negócio bem feito, é possível. Não vou falar para vocês que é impossível de fazer com fita isolante sempre vai ficar porco, que não, é mentira. Dá para fazer bem feito, mas não é assim. E como eu trabalho bastante com termo retrátil, eu acho mais prático, fica um acabamento melhor, eu não vou fazer com fita isolante. Mas se eu tivesse, por exemplo, na minha casa, não tivesse acesso a termo retrátil, ou precisasse fazer isso aqui meio que na urgência, porque tá dando dor de cabeça e não tivesse acesso, eu faria na fita isolante, mas colocaria uma fita com comprimento maior, não deixaria tão grosso e depois envolveria provavelmente tudo em fita aqui para as fitas não saírem do lugar com o passar do tempo. E é claro que se ficar exposto vai acabar dando mais problema por conta de entrada de água, esse tipo de coisa. Mas enfim, pessoal, não vem muito ao caso. Eu queria passar umas dicas aqui de como proceder para montar essa mangueira nesse chicote, porque não é simplesmente você desconectar e montar no chicote. Se fosse fácil seria bom, mas não é. Então, montar isso aqui com os conectores, pessoal, esquece, tá? Não vai ficar uma coisa legal. Primeiro que você vai ter que pegar o lado da coluna, que é onde sai o chicotinho e fica pendurado aqui, que é onde tem a ponta de chicote efetivamente, que aqui na porta o conector fica encaixado, então o conector da coluna que fica aqui pendurado no chicote. Para você montar uma mangueira só nesse trecho, você teria que cortar essa peça, teria que desmontar esse conector, tirar todos os terminais de dentro da peça plástica, colocar a mangueirinha, montar de novo os terminais, enfim. Mas como eu falei para vocês, qualidade de terminal, o tempo que você vai fazer isso daí e provavelmente vai dar dor de cabeça de novo. O objetivo aqui é eliminar o conector, colocar essa mangueira. Acontece que é o seguinte, se você cortar todos os fios, e aí você tem que prestar bastante atenção na ordem, porque tem uns dois aqui, principalmente de vidro elétrico, que não seguem o padrão de cor, e eu vou mostrar para vocês. Aqui ainda está seguindo, na outra porta tem umas diferenças, aqui acho que também tem um ou outro diferente. Isso varia conforme a idade, o ano de produção, né? Uma outra solução que seria para não se perder é desconectar todo o chicote dentro da porta, né? De trava, vidro, retrovisor, o que mais tiver aí, som, a luz ali de cortesia, se for o modelo que tenha, e puxar o chicote para fora, né? Desconectar entre a porta e a coluna, deixar a ponta da coluna aqui para fora, aí desencaixar o chicote aqui por dentro e puxar ele para fora aí completamente. Tira o chicote fora da porta, encaixaria ele no lugar, plugaria um conector no outro e aí iria cortando fio a fio, né, para vocês entenderem aí, cabo a cabo, e fazendo as emendas, né, um por um, né, verificando a correspondência. Só que não tem espaço para você encaixar essa mangueira, seja para cá, porque o limite é ali, então ela fica mais comprida. Vocês podem ver que a emenda fica no meio do caminho.
E se a gente for encaixar ela para cá para poder fazer o trabalho, né, deixar um espaço aqui para trabalhar, a gente tem o problema desse conector aqui, que é o do retrovisor elétrico, que ele não passa dentro da mangueira. Por mais que você possa imaginar que dá para fazer alguma coisa, não dá. Então, qual foi a solução que eu encontrei aqui? Eu tenho uma ferramentinha que eu consigo sacar esses terminais de dentro desse conector. Então, se vocês observarem dentro do conector aí, no meio do terminal que forma esse quadradinho, eu vou dar um jeito de apontar na edição. Se vocês espetarem uma fita isolante, olha, eu tô doido já. Se vocês espetarem aí uma chave de fenda bem fininha, uma chave Phillips bem fininha, a ferramenta que eu tenho são umas pontinhas, aqui não tá fácil aqui, como se fossem uns araminhos de espessuras diferentes, que você espeta ali dentro. O terminal tem uma lingueta, eu vou mostrar isso para vocês depois, e aí você consegue puxar aqui pela parte de trás mesmo e remover os três. Como a gente toda hora tá com o smartphone na mão, eu acho ideal você tirar uma foto, principalmente numa posição como essa, para você saber a sequência e o lado que você tá do conector. Ele tem lados diferentes, então se você fotografar um dos lados aqui, você consegue se virar para montar na sequência certa, deixar esse cara aqui de lado. Feito isso, você consegue passar a mangueira, só que você vai ter que cortar todos os cabos, então é bom você fotografar, verificar as correspondências direitinho dos cabos nos conectores, corta todo mundo, e aí você tem um espaço nesse trecho de cabos aqui para colocar a mangueira e deixar um espaço para você trabalhar, para que depois que você fizer todas as emendas, aí você passa esse do retrovisor elétrico por dentro e consegue ir com ela até o lugar e todos saem aqui pela boca. E aí você ajeita o negócio antes de encaixar. Tô falando bastante, mas é para dar essas dicas para vocês que de repente você desconecta, corta tudo e aí vai montar, putz, como é que eu vou passar esse cara aqui? Aí ele não passa por dentro da mangueira. Aí se você for passar a mangueira aqui, por exemplo, ó, se você cortar aqui e falar, vou emendar esse cara aqui depois e vou passar ele. Deixa eu pegar um pouquinho mais de longe. Pode ver que não dá o comprimento, ó. Essa mangueira teria que estar lá, encaixada lá, para dar o comprimento e o conector ficar de fora, certo? Só que se a gente fizer isso, o lugar da emenda vai ficar dentro da mangueira, então não dá para você trabalhar. Então esses detalhezinhos que eu queria falar para vocês, ó, desmonta esse conector e passa aqui primeiro, que são interessantes para que de repente você não fique aí, putz, comecei a fazer o serviço e agora não sei como é que eu vou terminar, vou ter que desfazer uma parte, refazer o que tava, deixar emendado de qualquer jeito para poder usar o carro, sabe aquelas coisas que vai que você inventa de fazer num dia que você não tem tempo demais para ficar quebrando cabeça, é chato pra caramba, né, pessoal? Enfim, pessoal, eu quero aproveitar e mostrar para vocês como não deve ser feito uma solda. O que fizeram aqui? O cara desencapou, estanhou a ponta dos fios, encostou uma do lado da outra e deu uma esquentada. Então eu vou mostrar aqui de perto, tentar aproximar o máximo que dá. E vocês podem ver que, ó, olha o que tem de condutor realmente ligado no outro condutor. Então a gente tem metade do cabo, sem falar que ele já perdeu alguns fios aí. A gente tem metade do cabo conduzindo energia elétrica, essa outra metade aqui está de alegre. E aí você tem uma queda de tensão, um aquecimento nesse ponto, mesmo tendo sido feito aqui a emenda, aí o vidro elétrico começa a não funcionar direito, começa a subir lentamente, o aquecimento, né, a boa parte da energia acaba se dissipando aqui em forma de calor. Então esse jeito de emendar, estanhar as duas pontas, encostar e derreter, não é um procedimento legal. Como eu sei que foi feito assim? Olha esse daqui, ó. Vamos aproximar. Vocês podem ver que um cabo não foi enrolado no outro. Ele simplesmente encostou uma ponta na outra e deu uma estanhada. Esse daqui também não está bem, ó. Se puxar aqui, sai os cabinhos, ó. Então, isso é o jeito incorreto de se fazer uma emenda estanhada. Isso aqui não vai funcionar bem. Essa aqui é a verdade. Pessoal, por uma questão de espaço, principalmente depois dentro da mangueira e até espaço de trabalho, uma das melhores emendas que eu considero para se fazer para esse caso aqui é esse tipo de emenda que o pessoal aí, até nos livros, chama de emenda Phillips. Deve ter outros nomes também, deve ter um nome técnico também mais apropriado. Basicamente eu decapei aqui entre um dedo de largura, um dedo e meio, não muito mais que isso, deve dar no máximo 4 centímetros, e entrelacei os dois lados. Eu acredito que terminal para prensagem
né, para se fazer emenda, ou mesmo aquelas emendas mais automotivas, eu acho que não é uma boa ideia, porque vai ocupar muito espaço e depois não vai passar dentro da mangueira, vai ficar uma coisa muito difícil e vai ficar suscetível a problemas por conta de vibração, movimentação. Então acredito que a soldagem é a melhor coisa. E já aproveitando o gancho, pessoal, vocês podem perceber que uma parte do cobre está brilhante e a outra parte está escura. Cabo antigo, né? Então ele tem uma certa oxidação ali, por conta da capa também deixa um certo resíduo depois de uma certa idade. E para fazer esse tipo de soldagem, o ideal é você usar uma pasta de soldagem. E o estanho que eu uso, pessoal, no caso aqui hoje eu estou usando um Cobix. Ele é muito parecido com o Best. O Best realmente é excelente, não é só o nome não, realmente é muito bom. O Cobix está bem próximo do Best. A proporção que eu estou usando aqui é 63 de estanho, 37 de chumbo, e eu acho uma proporção muito boa tanto para soldar eletrônica quanto para soldar cabos aí automotivos. O 50-50 é muito chato de soldar, derrete muita coisa. O 70-30 é mais difícil de achar, seria um pouco mais legal o 70-30, mas é mais difícil de achar. Eu uso um rolo de meio quilo, de 0,50, vocês podem ver que é bem fino, prefiro trabalhar com esse fininho, mas se for um rolo pequeno vocês vão achar aquele de 1 milímetro. Esse tipo de coisa aqui dá para fazer tranquilamente com de 1 milímetro. Vamos soldar aqui e ver como é que vai ficar. Não vai ficar muito bonito por conta dessa oxidação aí. E se eu sair cortando o cabo até achar uma parte com cobre mais limpo, eu vou ficar com um cabo muito curto. Então é legal usar uma boa pasta aí para garantir uma soldagem melhor. Então tá aí, pessoal, depois de soldado, falei que não ia ficar muito bom, até que ficou melhor do que eu imaginava. Porque geralmente esses cabos oxidados assim, eles são bem chatos de soldar. Mas só ficou assim a solda por conta da pasta. Senão teria derretido muito mais as capas. Você pode ver que deu uma chamuscadinha nesse canto. Uma leve chamuscadinha nesse canto. Por conta do calor. E eu tô usando um ferro aqui relativamente fraco. Mas é o tempo que você fica aquecendo, né? Fica algumas partes escuras por conta da pasta. Mas o legal é que você percebe que tá bem soldado. Que não tem risco de isso aqui acabar soltando fios. Igual vocês viram na emenda que estava feita aí. Eu acredito que a maioria de vocês conheça. Mas para quem não conhece o termo retrátil, é basicamente esse tubinho. Quando a gente aquecer, seja com isqueiro, com secador ou com soprador térmico, ele vai encolher e isolar a emenda. Então eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, porque é uma coisa que realmente eu acredito que a maioria já deve saber, eu devo estar chovendo no molhado. Coloca esse tubinho sobre a emenda. Você pode usar um isqueiro, o isqueiro não fica tão bom, o secador de cabelo já vai resolver, no caso aqui eu tenho um soprador térmico. Aí a gente aquece dessa forma e ele se molda. Toma cuidado que tá um pouquinho quente, ó. Tem que aquecer um pouquinho aqui essa bordinha para ele ficar fechadinho igual essa. E o espaço aqui é ruim. E esse termo retrátil aqui ele é mais grossinho, ele não é tão sensível quanto a maioria que tem por aí. Mas aí fica um acabamento bem melhor. A espessura é quase que a mesma do cabo, então quando você juntar tudo não vai ficar aquele bolo enorme. E isso não vai soltar também. Para você tirar isso aqui, você tem que cortar com cuidado com estilete ou realmente cortar a emenda fora. Prontinho, pessoal. Fiz todas as emendas. Vocês vão perceber que o sistema de trava elétrica, o chicote de trava elétrica não está aqui. Eu recuei ele para dentro do carro, porque eu não vou utilizar o sistema original, eu vou utilizar um sistema universal para que seja possível abrir a porta por ambos os lados, inclusive pelo alarme, inclusive acionando o porta-mala, tudo bonitinho. Então eu vou passar o chicote da trava universal junto com o chicote original do carro, que ficou mais magrinho, porque saíram 4 fios daqui, né? Mas vai acabar entrando esse aqui da trava universal, vai quase que dar na mesma. E mais adiante eu faço um vídeo melhor, mais detalhado, por que utilizar a trava universal ao invés da trava original. E depois um outro vídeo a gente faz um negócio mais detalhado, elaborado, explicando como cada uma funciona e os prós e o contra de cada sistema. É melhor ficar para um outro vídeo, porque senão vai ficar bem longo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, essas emendas. Agora eu preciso desmontar esse conector aqui para passar por dentro da mangueira. Pessoal, eu estava editando o vídeo e aí eu percebi que pode ficar uma certa confusão entre o processo que eu fiz aqui, que era um chicote já com as suas alterações, para um processo em que o chicote não tem alteração nenhuma, que o chicote está completamente original. Então é o seguinte, nesse caso aqui, como não havia mais o conector do vidro elétrico e é um 94, então não tem o comando na porta, bastou nesse momento aqui eu desmontar o conector do retrovisor elétrico e passar e depois só remontar o conector do retrovisor elétrico e tudo ok. Mas no chicote
chicote completamente original, o ideal é, antes de começar a fazer essas emendas, desmontar o conector do retrovisor elétrico, porque o cabo é curtinho, como eu mostrei para vocês, passar a mangueira por dentro desse chicote, como se ela fosse ficar dentro da porta, trazer ela até, basicamente ali até o conector do vidro elétrico, então vai sobrar uma ponta aqui para trabalhar, fazer todas as emendas e aí sim movimentar a mangueira, encapando o chicote até a coluna. Fazendo esse procedimento, a ponta dos três cabos ali que são do retrovisor elétrico, eles vão ficar para fora da mangueira e aí sim é só remontar o conector do retrovisor elétrico. Eu recomendo que quando você faça esse processo, pegue uma fita crepe depois e dá uma enrolada ali na ponta dos três cabos do retrovisor elétrico junto com o chicote, passa uma fita ali provisória, qualquer fita adesiva ali, porque daí a hora que você vier com a mangueira, ela passa por ali facilmente, sem ficar forçando o terminalzinho ali, sem ficar enrolando lá dentro, porque é corrugado, então é meio chato, né? E é importante frisar que você tem que montar essa mangueira no chicote da porta e deixar bastante recuado quando o chicote tem todos os conectores, porque nenhum deles vão passar por dentro dessa mangueira. Como nesse caso aqui já tinham eliminado, então eu só fiz esse passo de desmontar o conector ali do retrovisor elétrico mesmo, tá? Então é bom dar esse alerta, porque eu acho que não ficou muito claro, eu estava revendo ali e acabei não explicando esse detalhe, embora tenha falado pra caramba, né? Vamos voltar. Pessoal, para desmontar o conector, eu tenho esse conjunto de chaves que você encontra aí no Mercado Livre ou no AliExpress, é mais fácil de encontrar, é bem barato. Cada ponta tem um formato, isso aqui é realmente para soltar terminal. Cada uma tem um formatinho diferente para soltar um tipo de terminal diferente. No caso desse daqui, eu vou usar essa mais grossa, que é única, parece uma chavinha de fenda, e eu vou encaixar ela exatamente aqui, ó, nesse pino. Eu sei que fica difícil de ver aí pelo celular, mas eu vou encaixar exatamente aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Bem no meio desse quadradinho aqui, ó. Vou tentar aproximar para ver se dá para ter uma ideia melhor, né? Dá para ver melhor. Eu vou encaixar no meio aqui. Agora deixa eu voltar, senão não dá pra ver nada. E aí, simplesmente empurro aqui pra dentro. O fiozinho aqui até já começou a sair, ó. Agora eu tiro a ferramentinha daqui de dentro e ele sai o terminalzinho inteiro ali. Bem aqui no meio ele tem uma linguetinha que quando eu coloco a ferramenta nessa posição assim, ele abaixa essa lingueta. Então agora eu vou colocar a própria ferramentinha aqui pelo outro lado, já vou deixar o terminal pronto para ser instalado. Vamos virar ele ao contrário aqui devagar para não estragar. E a gente abaixa essa linguetinha aqui, ó. E agora vocês vão ver ela levantadinha ali no meio. É isso daí que trava. Então quando você coloca essa ferramentinha aqui por dentro nesse terminal aqui, ó, você coloca aqui, você empurra essa lingueta para baixo. Ela fica travada porque tem uma abinha de plástico ali dentro que impede ela de voltar. E quando você abaixa essa peça, ela vai passar pela outra ali e vai sair, tá? Então é basicamente só isso. Isso aqui é bem fácil. Uma chavinha de fenda bem fininha também. Uma chavinha de precisão também dá para fazer isso, mas eu tenho essas pecinhas aqui. Não são aquela maravilha, porque o metal delas não é um aço realmente duro como deveria ser, mas quebra um galho. Pessoal, o trabalho está quase finalizado, mas eu já queria mostrar para vocês como ficou, principalmente a mangueira aqui, que é o mais importante, né? Essa conexão entre a coluna e a porta. Só que o espaço aqui é bastante limitado, ó. O celular está batendo no painel aqui e eu não tenho muito o que fazer para mostrar para vocês. Então provavelmente eu vou tombar o celular, a imagem vai virar, vai ficar esquisita, mas vocês vão entender. Primeira coisa que eu vou pegar desse ângulo aqui para vocês terem uma noção da mangueira ali. E eu vou aproximar agora e vou encaixar o celular aqui para que vocês consigam ver na coluna como ficou bem encaixado. Eu sei que a qualidade fica horrível assim por conta da luz, mas dá para ter uma boa noção. Dá para ter uma boa noção, né?
o espaço é bem limitado. E aqui desse lado eu vou ter que virar o celular. Agora eu te ponto a cabeça na outra posição. Dá para mostrar melhor para vocês como ficou o acabamento. Fecha muito bem o buraco aqui da porta. Então fica bem legal. Agora eu vou ter que virar ele de ponta cabeça de novo para eu conseguir mostrar aqui dentro para vocês. Ainda não está finalizado, não dei acabamento no chicote, não prendi, mas a ponta da mangueira vocês conseguem ver aí com a saída do chicote. Ficou uma coisa bem legal. Fica bacana, fica bem legal. Só montei o conector do retrovisor elétrico, ainda não montei o do vidro elétrico. Aqui o do som, eu já coloquei uns terminais, que eu vou montar com o terminal no alto-falante, se caso precisar tirar o acabamento, não precisa ficar dessoldando do jeito que a maioria faz aí, que é bem complicado. E é isso, pessoal, o que eu queria mostrar mesmo para vocês é essa solução, que ao meu ver aqui realmente ficou muito interessante, muito legal, muito prático. E é uma peça relativamente fácil de se encontrar. Mercado Livre, pelo menos por enquanto, tem bastante. É claro que podem existir outras aí que substituam até mais fáceis, ou melhor, ou mais bonitas, não sei. Mas essa daí é uma solução realmente bastante interessante e muito barata, porque ela é de peça, porque é borracha mesmo, é uma borracha muito boa. Vocês podem ver que ficou bem encaixado, você pode forçar que não vai soltar com facilidade, nada disso. Enfim, pessoal, basicamente era para dar essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí, até a próxima. Valeu!